Graça e paz, amados. Estamos começando mais um culto da Igreja Presbiteriana Monte Sião. Hoje, porém, estamos gravando, porque vou precisar fazer uma viagem para assuntos familiares, então nós estamos gravando excepcionalmente, mas você não vai ficar sem os estudos, seja de Apocalipse, seja da escola dominical, nós não vamos perder nada, tá? Então, peço a você que também ligue naqueles horários que vai haver uma mensagem do Senhor para você, uma aula que buscamos que seja bem interessante e edificante. Eu queria, antes de começarmos, só justificar, na semana passada, houve uma pane em toda a internet da nossa região, inclusive de outras cidades. E daí, o que aconteceu? Parte do nosso programa foi interrompido, mas o presbítero Jorge colocou a gravação para que aqueles que queiram assistir o restante da mensagem e da reunião possam fazê-lo, tá? Então, nosso convite a você que perdeu o resto daquela mensagem porque a internet caiu, é que você tente achar aí, tanto no Facebook como no YouTube, tá certo? Facebook IP Monte Sião Botucatu, Jucider Batista, ou no YouTube Igreja, é isso, né, Jorge? Igreja Presbiteriana Monte Sião Botucatu. No YouTube, nesse canal do YouTube você vai encontrar também, tá? Então, vamos iniciar o nosso culto. Vamos iniciá-lo, nosso culto de estudo de quinta-feira de Apocalipse. Então, lá em Apocalipse, capítulo 17, no capítulo 17 eu vou fazer a leitura de um versículo somente. Versículo 1 diz assim, do capítulo 17: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Que Deus aplique em nossos corações a leitura desse texto, e para enfatizarmos a grande vitória que Jesus tem sobre todas as coisas, e coisas que nós mesmos muitas vezes não enxergamos. Não enxergamos porque não estamos tão atentos. Então o que acontece? Passamos por tribulações e angústias e muitas vezes deixamos de ver as coisas excelentes que Deus dá. Então tem um hino do nosso hinário, o hino de número 63, o número 63, que diz exatamente isso: conte a muitas bênçãos. Nós vamos cantar esse hino. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar,
mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Então, vamos orar a Deus. Pai Santo, pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos ser esclarecidos e termos o conhecimento do Senhor e a visão correta de nós mesmos e do mundo que vivemos, a partir do Teu olhar e a partir da Tua palavra. Obrigado por, Senhor, não nos deixar no escuro, mas iluminar o nosso caminho. Agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus e pedimos as bênçãos do Senhor sobre todos os lares que estão ligados agora, que sejam eles abençoados, seus corações cheios da paz que só Jesus pode dar a eles. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos no capítulo 17 de Apocalipse. O nosso estudo vai cobrir o 17 e o 18. Porque essa sessão ela é muito grande, então ela vai ser desdobrada. É o capítulo 17, 18, 19 e 20. São 4 capítulos que mostram a vitória do Cordeiro sobre a besta e os seus aliados. Hoje, em especial, a vitória do Cordeiro sobre os aliados do dragão. E aqui, em especial, vamos olhar para a mulher, que é uma representação da grande cidade. Então, esse aqui é o nosso assunto de hoje, e vamos então caminhar. Você tem um grande dilema, que é justamente esse texto que nos fala. Você é uma influência ou você é um influenciado? Eu me lembro de ter assistido um filme que foi bastante, como eu diria, desafiador, porque eram 2 capitães na Guerra do Vietnã, um tenente, um capitão, na verdade, e um soldado. O soldado que estava no meio tinha o seu capitão, que era um homem que não era idealista. Ele estava lá para matar as pessoas e para aproveitar tudo que tivesse, inclusive estuprando as mulheres da aldeia e tal. Era esse o pensamento. E o tenente, por outro lado, era um idealista. Ele queria libertar da influência comunista, da perda da liberdade que o comunismo leva. Ele tenta lutar. Então, estava ali aqueles 2 homens, e um outro soldado disse a ele: preste atenção, do resto da sua vida vai ser assim. O capitão e o tenente vão disputar o controle da sua alma. Então, no fundo, as nossas ideias são assim: existe o bem e o mal, e nós somos convidados. Algumas vezes o mal te diz: não vale a pena lutar pelo bem. E aí os nossos braços esmorecem, e nós, se formos convencidos por essa frase, acabamos nos entregando. E quando você não está praticando o bem, então você está praticando o mal. Nós não somos neutros. Não existe isso de neutro. Então há uma disputa pelas ideias, pelo seu cérebro, pela sua mente. E é disso que o apóstolo João está narrando e que Jesus levou a pensar e escrever sobre esse assunto através de uma visão. Eu queria inicialmente que você observasse que essa 6ª sessão que nós estamos começando, depois nós teremos a última sessão que vai tratar do novo céu e da nova terra.
Mas essa sexta sessão, que começa com o capítulo 17 e 18, ela é narrada por um anjo. Um anjo diz: eu vou te levar para você ver o julgamento da grande mulher. Então, se você olhar os outros capítulos, sempre é um anjo de Deus. Isso é para te dar segurança de que o que João está escrevendo não nasce da mente humana, do desejo, de ideias particulares ou raciocínio particular de João. Ele tem tido visões de revelações que são anjos que fazem, quando não é o próprio Jesus. Então é uma coisa maravilhosa podemos enxergar isso, essa bênção, que é anjos, porque é Deus que está mandando esses mensageiros. A palavra anjo, no fundo, não existe. Na Bíblia existe a palavra mensageiro. Nós inventamos essa palavra anjo, adaptando a palavra grega, angelos, que quer dizer mensageiro. Evangelion, uma boa mensagem. Então, angelos quer dizer mensageiros. Então, todas as vezes que a Bíblia disser, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você ler a palavra anjo, lembre-se que essa palavra não existia naquele tempo. Ele está usando a palavra mensageiro. Então, é sempre o mensageiro de Deus. Não é um mensageiro do diabo, não há uma mensagem maligna dentro da Escritura, porque ela é pura. E também não há uma mensagem humana, mas sim, principalmente Apocalipse, porque nas cartas de Paulo ele escreve as suas ideias. Há uma interferência muito maior de Paulo. Aqui no livro de Apocalipse, ainda que Paulo esteja inspirado, e por isso é perfeito até aquilo que ele usa da sua experiência pessoal. Aqui em Apocalipse, as visões são dadas por Deus, e João é um mero escritor. Ele narra, claro que com seu vocabulário, o seu grego, ele narra com a simplicidade de um hebreu escrevendo em grego, ele escreve exatamente a ideia da visão, para te passar o que ele viu, inspirado pelo Espírito. Então aqui sempre é um anjo que está, e o capítulo 17 e os outros não são diferentes, mensageiros de Deus que estão trazendo a mensagem a ele. Então isso é importante, e para você saber, é um estímulo a você de não deixar que as pessoas te influenciem, mas seja você uma boa influência para elas. E o mundo, os valores do mundo não podem influenciar o cristão, porque o cristão tem valores maiores. E eles estavam nessa época sofrendo bastante pressão para cederem. Lembre-se que João está preso porque não se tornou como um homem comum, como um sal que não salga. João salgava, então João era diferente do povo da sua época. Daí, como líder dos cristãos, que eram bons cristãos, imitadores de Jesus, João é preso e perseguido pelo imperador Domiciano. Então aí João é mandado para a ilha de Patmos por isso. Então é muito comum você ver aqui a expressão, os que foram presos, perseguidos pelo testemunho do Senhor. Pessoas que testemunhavam que viram Jesus ressurreto, que era o caso de João. Daí ele, exilado em Patmos, não podia compartilhar essas coisas. E daí esse livro é escrito. Não é à toa que nesse livro é escrito que no novo céu e na nova terra não haverá mar, porque o mar significava separação entre João e as 7 igrejas. Não somente isso, mas o mar também era símbolo de morte e de grande perigo para as pessoas, para aqueles que trabalhavam no mar. Então, no novo céu e na nova terra não haverá mar. Essa que é a ideia, não haverá sol. E aqui é interessante, isso vai ser assunto nosso posteriormente, mas agora no capítulo 17, o capítulo 17 inteiro é uma descrição de uma mulher, que no fundo a mulher é só uma figura que João está apresentando da grande cidade, que ele chama aqui de Babilônia. Mas por que Babilônia? Babilônia foi a grande cidade do império. Era tão grande, tão extraordinária a Babilônia, com seus jardins suspensos e tudo, era uma coisa extraordinária, que ninguém chamava a Caldeia de Caldeia. Até hoje se chama a Babilônia, como se fosse o nome do país, tanto que a capital conseguiu absorver para si a influência. A mesma coisa aconteceu mais tarde com uma grande cidade, a cidade de Roma. Então, na época de Daniel, que o livro de Apocalipse é uma reapresentação das mesmas coisas que Daniel viu, de reinos da terra, e uma pedra que se solta da montanha vem descendo,
bate na estátua e espatifa ela. Essa pedra é Jesus, que destrói os reinos da terra. Então, Apocalipse é uma forma diferente de apresentar Daniel. E aí, nessa reapresentação de Daniel, é curioso que Daniel enfrentou o problema com Babilônia. E agora João enfrenta um problema com Roma. E nós enfrentamos problemas com outras civilizações que tentam, de alguma forma, dominar a terra e estabelecer sua influência. Cabe a você interpretar, eu não vou aqui falar, algumas dicas que João nos dá, que são bastante curiosas. Então, essa mulher que está vestida de vermelho e azul, ela João diz, é uma prostituta. O que é a prostituição? A prostituição é aquele ato, como as pessoas chamam de profissão, mas não é profissão. Porque, na verdade, a pessoa oferece o próprio corpo para que o outro tenha prazer e faz isso em troca de dinheiro. Isso é a prostituição. Por isso, isso é uma corrupção, é uma perversão, e daí João está dizendo que não se ganha dinheiro assim, não se pode ganhar, não se pode nem chamar isso de trabalho. Com toda a nossa solidariedade às prostitutas que têm vida difícil e que foram iniciadas nisso, mas elas podem se libertar, como Jesus libertou várias delas. Foram libertas por Jesus. Ela pode se libertar de tudo isso. Você não tem que vender o seu corpo para obter dinheiro e comida em casa. Então nada justifica isso. E aqui nós estamos diante de uma garota de programa de luxo. As roupas que são descritas aqui têm prendas preciosas, são roupas finíssimas, linho fino, o tecido e os enfeites que ela traz na sua cabeça, no seu corpo, todo mostra que é alguém muito rico e que ganha muito dinheiro. Então nós temos aqui uma alusão a essa mulher. Algumas coisas curiosas eu vou falar sobre essa mulher, porque você deve ler o capítulo 17 todo, que descreve a mulher, mas eu gostaria que nos detêssemos. No verso 14 diz: pelejarão eles, ou seja, todos os que estavam influenciados por essa mulher, que foram seduzidos por ela, pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os escolhidos e fiéis que se acham com ele. Então, junto com ele, venceremos. Essa que é a ideia. Ele reúne a sua igreja que não se deixou influenciar por essa mulher e por isso ela vai pelejar contra os eleitos. Porém, Jesus entra em seu favor e o Cordeiro vence essa mulher poderosíssima. Veja o que ela se assenta, diz aqui, no caso de João, ele está se referindo a Roma, e no nosso caso nós podemos então fazer a inferência. Ela se assenta sobre 7 águas. Então, uma coisa curiosa sobre essa mulher é que ela não tenha dúvida disso, ela é o que é por causa do apoio popular. A população do mundo a apoia. Senão, você pode ver aí no versículo 17, e isso nos ensina alguma lição. Verso 2, no capítulo 17, diz: com quem se prostituíram os reis da terra, então os governantes prostituíam com ela. E olha, o verso 2 continua: e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Então, o vinho da devassidão, a palavra devassidão aqui pode ser traduzida como sensualidade. Ficaram embriagados por isso, e as populações da terra caminharam como que loucos em busca de prazer, e para poder justificar isso, taxaram de algum rótulo os cristãos, e os cristãos passaram a ser perseguidos porque não participavam dessas coisas. Então, é muito comum você ver hoje, nos dias de hoje, você não vai achar um verdadeiro servo de Deus vendendo droga num pancadão, por exemplo. Essa é que é a ideia. Então, o pancadão dizem, não, é só uma festa, uma comemoração das pessoas. Não é. É para prostituição e distribuição de drogas. Então, é esse comércio ilegal, tanto do corpo das mocinhas, meninas às vezes menor de idade. E tudo, é para isso que existem esses bailes, que são chamados de pancadão. Então, na verdade, quando um cristão se recusa a participar disso, ele pode ser discriminado pela sua turma,
pela sua escola, por alguém, mas na verdade o que ele está sendo é sal da terra, ele está sendo uma boa influência. Ele não é aquele que recebe a influência e não tem ideias próprias, ele é aquele que nada contra a correnteza, ele é aquele que vai contra a multidão, ele é a contracultura, ele é a esperança do homem readquirir o juízo, porque ele é lúcido, ele não usa drogas, ele não é viciado, e daí ele passa a ser altamente discriminado. Então a discriminação e a perseguição é muito grande. Nós temos o fato aí narrado por pessoas que na China eles queimam igrejas cristãs e o noticiário, o jornal não diz nada sobre isso. Então existe perseguição e morte, tanto entre os muçulmanos, matam cristãos, e os jornais não dizem nada. Por quê? Porque é a grande mulher que comercializa com tudo isso, vestida de azul e vermelho, e com esse controle que ela tem sobre todas as coisas, ela persegue a igreja de Deus. Daí porque o Cordeiro vai pelejar contra ela e vai vencê-la, porque Senhor dos senhores e Rei dos reis, é o que nós vimos no verso 17. Então, o que mais podemos dizer sobre essa mulher? Uma das coisas curiosas é que não precisa esperar que entre eles haja lealdade. Não há. Aqui o texto nos diz que ela foi odiada e destruída pelos próprios, que ela está montada em cima de um monstro. Esse monstro é um monstro que tem 7 cabeças e 10 chifres. É isso que João narra aqui. João vai mostrar que as 7 cabeças são 7 reis. E os 10 chifres são pessoas que são quase reis, que têm reinos prometidos. Pessoas que são ambiciosas e que querem conquistar o reino. E aí são esses 10 chifres. Bom, depois você lê no capítulo 17 você confere isso. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é o que está no verso 16 do capítulo 17. Diz: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Então, por mais que eles estejam submissos e que estejam unidos no mesmo propósito, eles têm ódio dela. Não se esqueça que a meretriz é uma representação da raça humana. A cidade é habitada por gente, essa grande cidade. Então, no fundo, o ódio dele é contra o homem, eles querem extinguir o homem. E aí o que acontece com a palavra besta pode ser substituída pela ideia de monstro. Então diz, os 10 chifres que viste e o monstro, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então aqui não é meramente uma ira de Deus com um adversário. Deus vai trazer a punição pelos próprios meios deles. Então, quem vai destruir a meretriz será exatamente o animal sobre o qual ela está montada. É um animal, aliás, que é vermelho. E por isso que é narrado assim, aqui diz escarlate. Então, com essa cor vermelha bem viva, esse animal, ele vai destruir a própria negociadora. Você vai ver no capítulo 18 o lamento que a humanidade vai fazer pela perda dessa mulher, dessa grande cidade. Então, essa cidade aqui é um centro comercial, as pessoas negociam dentro dela e usufruem desse sistema. E aqui o que diz? Verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. Eles já tinham a ideia, o plano de matarem a mulher. Então, que eles realizem o seu pensamento, executem a uma, ou seja, eles se juntem, as cabeças todas, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. Uma das coisas que as pessoas ficam espantadas é que em 1 hora começa a destruição dela, em 1 hora ela já está destruída, uma cidade inteira. A prostituta é destruída. Então, aqui está a apresentação dela. Do capítulo 18, nós temos a anunciação da destruição e depois a reação das pessoas em relação a isso. Eu gostaria que você lesse, acompanhando aí. Diz aqui que depois dessa coisa desceu um anjo que tinha grande autoridade. E é tão interessante a glória, o brilho desse anjo era tão grande que ele iluminou a terra inteira. Toda a terra foi iluminada pela presença desse anjo. E esse anjo, o que ele diz, esse mensageiro? Ele exclama com uma voz bem forte, poderosa, e diz: caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios, covil de toda sorte de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. É assim que ele diz que se tornou. A ideia é que não existem mais seres humanos morando ali. Porque até os escravos que eles vendiam não vão poder vender mais. A cidade ficou completamente devastada. Então diz aqui, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então está dizendo que todas as nações do mundo estavam comprometidas com essa corrupta. E com ela se prostituíram os reis da terra, todos os comerciantes da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Então há um sistema. Lembrem-se que no capítulo anterior disse que sem a marca da besta ninguém vendia nem comprava. Agora as pessoas utilizam, a mulher ela é sensual, ela é atraente. Então a ideia aqui é que as pessoas comercializam por intermédio dela. E daí ela é destruída. A chance de lucro das pessoas vai desaparecer. É o que você vai ver em seguida aqui na reação. Porque diz que os pecados que essa mulher foi colocando, eles foram amontoados, e a altura desse montouro, desse monte, chegou ao céu. Verso 5, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos, ou dos atos injustos que ela praticou. Então, se fosse uma influência para o bem, para estabelecer justiça, esse é o discurso que todo mundo faz. Nós vamos estabelecer justiça, vamos tirar o excesso de riqueza do rico e passar para o pobre e tudo. Quando você viu o homem fazer isso? Só em discurso é que ele promete. Né? Muitas vezes vestido de vermelho, como essa mulher. Então, vem com essas promessas e nunca cumprem. Não tem na história um caso. O homem não é tão bom assim. Então, ela praticou injustiças. Não foi só a perseguição à igreja, ela foi injusta com os homens. E daí, Deus vai tomar a vingança. Vejam só, ele diz aqui que é para dar em dobro. Do jeito que ela pagou, a gente dá a mesma coisa a ela, mas em dobro. Que está no verso 6. E aí, nós vamos ver a partir do verso 9 em diante, a reação dos admiradores, aqueles que admiravam a besta, que enriqueceram com isso. Eles vão ficar bastante decepcionados. Mas é interessante que o texto nos diz que eles ficam de pé. Eu não sei como está aqui no português de Almeida, mas no original está assim, que eles ficam de pé de longe. Eles ficam observando a queda da mulher e não podem fazer nada. É muito interessante essa posição, porque por mais que a multidão deu apoio e que deu poder a essa mulher, hoje a multidão não pode fazer nada. Os próprios aliados do dragão destroem a mulher, porque odeiam o ser humano. É tolo o homem que faz um pacto com o diabo, achando que o diabo gosta de louvores. Está errado. Ele detesta o homem, detesta o louvor humano. Ele quer extinguir o homem da face da terra. Ele quer impedir que os homens se reproduzam. Olha os movimentos todos que você tem, você vai ver isso. Né? Há uma ala dentro do movimento feminista que quer acabar com os homens. Se os homens acabarem, não há mais reprodução. Os homens do sexo masculino, né? Não o homem no sentido genérico. Temos também outros movimentos todos que são feitos no sentido de fazer famílias que não se reproduzem. E que o homem perca o interesse pela mulher e a mulher perca o interesse pelo homem. Esse movimento de ideias é uma tentativa do inimigo de extinguir o homem, a raça humana da Terra. Então, veja só, todo mundo comercializa, mas não tem como você fazer comércio com ela sem ser influenciado. E agora eles estão lamentando, porque não vão poder mais vender suas mercadorias. Há uma lista tão grande de coisas que eles vendiam e que não poderão. A mercadoria do ouro, da prata, de pedras preciosas, verso 12. De púrpura, de seda, de escarlate e de toda espécie de madeira cheirosa e de gênero de objeto de marfim. Aqui no grego está elefantine, né? É o marfim. Toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, canela de cheiro, especiarias. Você imagina que em tudo isso ele está dizendo, foi afastado de ti o fruto
a vida de riqueza que nós tínhamos, tudo foi afastado, vai ser perdido. Por quê? Tudo se baseou no sistema dessa mulher. É curioso você ver que a mesma coisa está acontecendo hoje. Nossa economia está quebrando, mostra que ela não era tão sólida, ela era muito frágil. Bastou um vírus entrar e o medo das pessoas e o pânico gerado. O pânico é maior do que o número de mortos, mas o pânico gerado pelo medo da contaminação, o que fez com a nossa terra? Ela quebrou financeiramente. Empresas não voltarão, empresas fecharam e morreram. Mas sabe qual que foi o grande problema aí? Porque a nossa economia era frágil, ela não estava pronta para enfrentar esse tipo de coisa. Então, da mesma forma vai acontecer aqui, quando essa mulher for destruída pelos seus aliados, for traída, porque eles são traidores, ela vai virar uma habitação de demônio e tal, e aqui, como disse, e de aves imundas, é isso que vai morar lá. Agora, o que vai acontecer com aqueles que utilizavam dessa mulher para se enriquecerem? E o que o texto nos diz é que eles vão ficar abismados, vão ficar pasmados, de pé. É isso, o termo lá que diz é de pé, eles ficarão de pé e olhando simplesmente a destruição dela e chorando, porque acabou o seu luxo, eles estão longe de todas as coisas boas, eles não teriam mais, eles viverão agora uma vida de miséria, como aqueles que eles escravizaram e que tornaram, até de quem possui navio, capitão de navio, tudo foi devastado. Verso 20, exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, não sofrerão dano. Então o verso 20 nos diz isso, porque Deus contra ela julgou vossa causa. Deus fez o julgamento, Deus julgou a sua causa contra ela e deu ganho para você. Então aqueles que eram perseguidos, que não fizeram parte do sistema, essas pessoas vão com certeza triunfar, porque Deus vai defendê-las. Do verso 21 ao verso 24, fala a respeito de uma ruína definitiva. Então, um anjo forte levantou uma pedra, uma grande pedra de moinho, e jogou no mar. E aqui ele vai dizer, com essa violência, ela também vai ser jogada, essa mulher. Então, e nesse momento, a comemoração vem. Se escutam vozes de arpistas, o som de arpistas tocando, de flautistas e de músicos. Estão celebrando, na realidade, a queda dessa mulher que foi arrojada e que nunca mais vai ser achada. Ela desapareceu. No caso, a cidade. Não vai se achar todas as coisas boas que tinha, ninguém vai encontrar lá, nem mesmo as luzes, os passeios, as coisas que se faziam dentro dela, tudo vai desaparecer. E diz no verso 24, para encerrar, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Bom, queridos, é interessante mostrar que a mulher é uma figura humana e cidade também é uma conglomeração de humanos. Nós temos uma participação no mal. Se você lê Apocalipse, é quase que ignorado o mundo. O que é enfatizado é a igreja, Jesus e o dragão. E, claro, os aliados de dragão que agora começam a cair. A mulher vai ser derrotada pelos próprios demônios. Então a humanidade fica fazendo alianças e concordando com os projetos malignos, pois eles são projetos para a destruição da própria humanidade. E aí eles vão olhar para a igreja como aqueles que não cederam, como aqueles que nos ajudaram a enxergar o futuro. Então o Apocalipse veio para isso, para prevenir. E eu queria concluir tudo dizendo aos irmãos que mantenha-se assim. Tente ser uma influência cristã. Como Paulo escreveu aos Efésios, que não pense, Efésios é uma das cartas das cidades contempladas por Apocalipse, Paulo escreve aos Efésios dizendo que eles deviam ser imitadores de Paulo, como Paulo era imitador de Cristo. Então a ideia é que nós imitemos Jesus, façamos o que Jesus fez. E aí Jesus só é essa figura tão importante na história porque ele não concordava. Tudo que o homem fazia e ensinava, Jesus mostrava, vocês estão fazendo errado. E aí ele ensinava a fazer certo. Vejam que no Sermão da Montanha é uma demonstração disso.
Enquanto os homens acham que felizes são os ricos, são os que riem, são os espertos, os malandros que conseguem riqueza à custa de injustiça, são os que têm a barriga cheia de comida e tal, são esses os homens felizes. Jesus ensina o contrário, que felizes são os que choram. Felizes são os que sofrem com a injustiça. Os felizes são os que têm fome e sede de justiça, que não são tão satisfeitos com o mundo. Os que são puros de coração e não malandros, espertos. Então, em muitas coisas, Jesus mostra que o nosso conceito de felicidade está errado. Nós temos que nos converter e olhar o mundo com os olhos de Deus e fazermos as coisas que abençoam a vida das pessoas e não fazem mal. Nunca mais mentir. Afaste de você todas essas coisas e aí você pode viver. E quem tem esses princípios não consegue negociar com a mulher. Não consegue seguir nem fazer nada do que a besta vermelha fica ensinando e querendo dominar as pessoas. Diz lá no texto que adoradores, é só você voltar atrás, porque essa é a mesma história contada de forma 7 vezes diferente. Então veja só, que os que adoraram a imagem da besta foram perseguidos e mortos. Os que não aceitaram receber a marca da besta, que podia escolher pôr na mão ou pôr na fronte. E daí algumas pessoas acharem que isso é o código de barras. Porque o código de barras corresponde a alguma coisa que se diz aqui. Mas é difícil que seja. O mais interessante é notar que você compromete ou com as suas obras ou com a sua mente. E é um grupo que é chamado aqueles que receberam a marca do cordeiro na sua fronte e na sua mão. Então, tanto as nossas obras quanto os nossos pensamentos comprometidos com o Senhor, essa é a ideia que nos é passada. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, que você seja influência, não seja influenciado. Porque o mundo não sabe nem para onde caminha, ele não sabe nem o que fazer para se livrar dessa crise. E nós somos do Senhor, Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom resto de quinta-feira, descansando no Senhor. Amém.